Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Hoje vamos fazer essa linda bolsa de crochê compacta, elegante e com zíper para ficar bem segura. Ela é super fácil de fazer, gasta pouquíssimo material e fica perfeita para passear. Para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas, já deixa aqui o seu like e um comentário também. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as aulas gratuitas com antecedência. E para quem quiser apoiar os meus vídeos semanais, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Além de me ajudar, você vai ter acesso a vários benefícios, tá? Eu vou te passar aqui as medidas da bolsa Mara. Ela ficou com 24 centímetros de altura, 13 centímetros. E o peso total, 233 gramas. Para produzir, vamos utilizar fio 100% poliéster, 5 milímetros de espessura. Esse aqui é o novelo antes de produzir a bolsa. E essa daqui foi a quantidade que sobrou. Eu utilizei aproximadamente 300 gramas de fio. Agulha de crochê 4 milímetros e zíper de 25 ou 30 centímetros. Vamos começar com uma laçada inicial e 26 correntes. E o cordão ficou com 21 centímetros. Vamos trabalhar atrás do cordão de correntes, nessas laçadas que a gente tem atrás de cada corrente. Eu pulo somente a primeira, começo aqui na segunda. E vou trabalhar pontos baixos até sobrar só uma laçada dessa aqui no final, até a última aqui. São 24 pontos baixos até lá. Trabalhei 24 pontos baixos e, como eu falei, sobrou só a última laçadinha aqui. Nela, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Um ainda nessa direção, de todos os pontos que a gente acabou de fazer, e o outro eu vou fazer assim. No mesmo lugar, ok? Essa nossa quina será de 4 pontos. Eu coloquei 2 pontos desse lado e vou colocar 2 pontos do lado de cá. Nesse mesmo ponto, só que agora pegando essa laçada aqui de trás dele, repara que aqui é o nosso cordão de corrente. Eu vou trabalhar nessa laçada de trás. E nesse primeiro, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, para finalizar a quina com 4 pontos. Alarga um pouquinho a laçada, vem aqui nesse ponto, só na laçada de trás. Esse fio a gente pode deixar aqui para ir arrematando um pouquinho. Vou fazer um ponto baixo e outro ponto no mesmo lugar. Agora, sigo trabalhando pontos baixos nas laçadas de trás. Vai sobrar só um ponto lá no final. Eu vou fazer 23. Fiz os 23 pontos e sobrou só o último ponto. Nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos, ainda na laçada de trás. Um eu fiz nessa direção e o outro eu faço nessa direção aqui. Alargo um pouco a laçada e no mesmo lugar faz outro ponto baixo. E vamos fazer mais um ponto baixo aqui, onde está o primeiro. Exatamente aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Encerrando a base com 54 pontos baixos, 23 centímetros de comprimento por 2,5. Aqui agora a gente vai começar a subir e eu vou apenas emendar, ok? Então, vamos utilizar um marcador de ponto para auxiliar. O primeiro ponto está bem aqui, eu já entro com a agulha nele na laçada de trás. E eu vou pegar também essa laçada, esse gominho, que fica bem do ladinho da laçada. Vou fazer aqui um ponto baixo, que é o primeiro ponto de subida, e vou colocar um marcador nele.
E vou seguir, entrando com a agulha na laçada de trás e pegando também esse gominho. Para fazer ponto baixo. A volta completa tem 54 pontos. Vou fazer o último ponto aqui, que é o ponto 54, bem do lado de onde está o marcador, que foi aonde eu comecei. E aqui eu já virei a minha peça, eu já tô ajeitando ela, deixando ela do jeito que ela vai subir, ok? Eu vou tirar o marcador e nessa carreira a gente também trabalha na laçada de trás, só na laçada de trás. Fazer o primeiro ponto da segunda carreira e vou colocar o marcador novamente. E sigo trabalhando pontos baixos na laçada de trás, a volta inteira. São 54 pontos de novo. Dei a segunda volta completa, fiz aqui o último ponto, bem do lado de onde eu comecei. 54 pontos baixos no total. E a gente vai seguir desse jeitinho. Vou tirar o marcador, fazer um ponto baixo neste mesmo ponto, só na laçada de trás. Colocar o marcador novamente e seguir mais uma vez trabalhando com pontos baixos na laçada de trás. Eu aqui vou fazer 5 carreiras de subida, desse mesmo jeitinho, sem encerrar carreiras, apenas chegando aqui no final, tirando o marcador, fazendo ponto e colocando o marcador novamente. São 54 pontos por carreira. Eu vou fazer 5 carreiras ao todo. Eu tenho 1, 2, estou na terceira, então eu vou dar essa volta completa e fazer mais 2. Serão 5 carreiras aqui no início, ok? Completei as 5 carreiras de ponto baixo na laçada de trás. Vamos agora para a nossa sexta carreira. Eu vou tirar o marcador do ponto seguinte, laçada na agulha, venho aqui nesse primeiro ponto na laçada de trás e eu vou fazer aqui um ponto alto. É o primeiro ponto da sexta carreira. Fiz o ponto alto, coloco o marcador novamente. Agora eu faço uma corrente. E no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, eu faço outro, no mesmo ponto. Então, eu fiz um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto, ok? Laçada na agulha, pulo os 2 pontos seguintes, venho no terceiro na laçada de trás e faço a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Laçada na agulha, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro ponto, na laçada de trás e faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Laçada na agulha, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro e repito, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. E esse é o padrão. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Depois pula 2 pontos e repete. E eu vou dar a volta desse jeito. Ao todo, vamos fazer essa repetição 18 vezes. Eu dei a volta completa, estou chegando aqui no final para fazer a última combinação. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar.
E antes do marcador vão sobrar 2 pontos, que é exatamente o nosso padrão, ok? Ao todo, fizemos essa combinação 18 vezes. E no total, encerramos a sexta carreira com 54 pontos. Agora vamos fazer aqui um fechamento com um ponto baixíssimo, bem aqui onde está o marcador, que é o primeiro ponto, que foi o primeiro ponto da carreira. Eu vou entrar na laçada de trás, fazer um ponto baixíssimo. Depois eu vou entrar no ponto inteiro, no mesmo ponto, só que nele inteiro, e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo da carreira 7. A gente está começando agora. Coloquei o marcador novamente. E aqui vou trabalhar só pontos baixos normalmente. Quando for o vão, a gente não entra no vão. Eu pego aqui o topo do ponto, vai ficar uma laçada aqui para baixo, tá? Vamos trabalhar a volta inteira aqui no topo do ponto. São 54 pontos baixos no total. Completei a sétima carreira com 54 pontos baixos. A gente agora vai fazer a oitava carreira, e a oitava carreira vai ser igual à carreira 6. Eu vou tirar um marcador, vou fazer um ponto alto na laçada de trás, colocar o marcador novamente, vou fazer uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. E os 2 pontos seguintes eu pulo. Esse é o padrão. Vamos de novo. Eu venho no terceiro ponto e faço um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Tudo na laçada de trás. E os 2 pontos seguintes eu pulo, recomeço aqui no terceiro. Vou dar a volta completa de novo. São 18 combinações dessa daqui. E no total, se contar o topo dos pontos, são 54. Eu estou chegando aqui no final, vou fazer a última combinação. Vão sobrar 2 pontos aqui no final antes do marcador, porque faz parte do padrão. Vou tirar o marcador, vou entrar nesse ponto na laçada de trás, fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira, exatamente como a gente fez nessa carreira 6, tá? Agora, eu entro no mesmo ponto, pegando ele inteiro, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, coloco o marcador. E sigo trabalhando pontos baixos, entrando com a agulha no topo do ponto, a volta inteira, exatamente como a gente fez na carreira 7. Agora, a 9 é da mesma forma. Ao todo, 54 pontos baixos. Dei a volta completa, fazendo a carreira 9 com 54 pontos baixos. Vou tirar o marcador, entrar no primeiro ponto onde estava o marcador na laçada de trás, fazer um ponto baixo, colocar o marcador novamente, dar a volta completa novamente, fazendo pontos baixos, só que só na laçada de trás. A carreira 10, então, são 54 pontos baixos na laçada de trás. Finalizei a carreira 10 com 54 pontos baixos na laçada de trás. Vou tirar o marcador, fazer o ponto seguinte na laçada de trás, o primeiro ponto da carreira 11, vai ser a última carreira agora, ok? Colocar o marcador novamente e trabalhar de novo pontos baixos na laçada de trás, a volta inteira. Aqui na carreira 11 também 54 pontos. Essa aqui é a última carreira de subida.
Dei a volta completa, a última volta, carreira 11, com 54 pontos baixos na laçada de trás. E aqui eu já vou encerrar, já estou com 13 centímetros de altura, já está bom. Eu vou cortar o fio, puxar tudo, vou arrematar em cima do ponto, em cima do primeiro ponto, que é onde está o marcador. Então, venho no ponto do lado. E volto para dentro do último ponto que eu fiz. Assim, e esse fio aqui vou arrematar aqui dentro. Pronto, terminei de arrematar. Agora, nós vamos costurar o zíper. Oi, crocheteira! Antes de começar a aula, eu preciso te contar sobre o meu curso completo de bolsas. São 28 bolsas com o passo a passo completo. Para quem está iniciando no curso, tem aulas básicas e intermediárias de tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no crochê. E tem bônus também, viu? Peças lindas de decoração, planilha de precificação com dicas para te ajudar a colocar o preço no seu trabalho. Te ensino também a editar as suas fotos exatamente como eu edito as minhas. As aulas são todas gravadas, tá? Tudo lá no curso já. Você vai ter acesso vitalício e suporte comigo durante 1 ano. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Espero você nas aulas! Para fazer essa costura, vou utilizar a linha Zita, já passei ela aqui na agulha. Vamos começar a costurar aqui desse lado. Eu já vou passar, então, a agulha, só para deixar ela presa, sai aqui na frente bem discretinho, no meio do ponto, só para deixar o nozinho preso, tá? O zíper, a gente precisa juntar ele bem rente, aqui bem rente, ó. Assim. Bem rente na quina, o cursor bem rente na quina e rente aqui também do dente do zíper com a última carreira, tá? Então, aqui, deixa na pontinha e coloca bem rente o zíper pra gente costurar assim. É importante manter o zíper sempre esticado, tudo bem? A gente vai fazendo de pontinho em pontinho, arrumando o zíper para ele ficar esticado. Eu tô saindo aqui nesse ponto, eu vou entrar nesse mesmo ponto baixo aqui. Sair aqui atrás, no zíper, pegando o zíper. No zíper é interessante manter a costura sempre na mesma direção. Vou dar um pontinho aqui à frente. E saio aqui na frente, embaixo da cabecinha do ponto baixo. Levo minha agulha de novo aqui para trás e saio com ela aqui na mesma direção do ponto que eu já fiz. Olha só, dou um pontinho aqui no zíper na mesma direção e saio aqui na frente debaixo da cabecinha do ponto baixo. Vou seguir costurando desse jeitinho, mantendo sempre o zíper esticado, fazendo pontos na mesma direção ali no zíper e aqui fora eu entro e saio com a agulha debaixo da cabecinha do ponto baixo. Vou seguindo assim até o final. Terminei de costurar esse lado e aí a gente já chegou aqui, ó, na curvinha, né? Então, eu vou passar para dentro aqui o zíper. Porque agora a gente vai voltar, né, costurando o outro lado. Então, você abre até o limite aqui para poder voltar costurando o lado de cá. Eu vou dar um ponto aqui no centro, ó, bem aqui no meio, eu tô saindo aqui, vou dar um ponto bem aqui no centro. Vou abrir para te mostrar, tá? Mas você não precisa abrir aí no seu. Aqui no centro, ó. Olha a minha agulha onde tá saindo. Embaixo aqui do cursor. Ok? Aí eu dou um pontinho para cá, saindo aqui na frente, no mesmo ponto da quininha. E já vou aproveitar para dar uns pontos aqui nesse cantinho. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, arrumo o zíper novamente, porque vou voltar costurando desse outro lado.
E aqui vou costurar exatamente como eu fiz do outro lado. Cheguei aqui no final, vou costurar essas duas partes juntas. Olha só, vou costurar essas duas partes juntas. Pronto, costurei o zíper. Essa parte aqui a gente pode cortar e podemos costurar para deixar aqui bem preso. Desse jeitinho aqui. Mas costurando um forro, basta deixar as duas pontas do zíper para dentro, que já vai ficar discreto. Agora, então, a gente vai fazer a alça da nossa bolsa e a gente vai fazer essa alça trabalhando aqui na quina, tá? Eu vou entrar com a agulha aqui na quina. Olha só, vou pegar essas duas laçadas aqui bem na quina, laçar o fio. Deixo um pouco para depois poder arrematar, ok? E aqui eu vou subir correntes, de acordo com o tamanho que eu quero para minha alça. Eu vou fazer 120 correntes. Fiz as 120 correntes, a minha alça ficou com 105 centímetros. Agora, certifica de deixar a corrente reta, sem estar torcida. Eu vou entrar com a agulha em duas laçadas aqui da outra quina, voltar com a laçada para a agulha, puxar aqui para fora, virar. E agora volto trabalhando pontos baixíssimos nas laçadas que nós temos atrás de cada corrente, nessas laçadinhas aqui. Vou fazer pontos baixíssimos por toda a minha corrente, até chegar lá na outra ponta. Cheguei aqui no final, já cortei o fio, a gente pode puxar tudo. E agora vou arrematar esses dois fios aqui na bolsa mesmo. Terminei de arrematar e pronto! A bolsa Mara ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê que eu trouxe aqui no canal. Não vá embora antes de deixar o seu like. Aproveita, se inscreve no canal para você receber todas as aulas gratuitas com antecedência. E se você quiser ser membro aqui do canal e me apoiar ainda mais, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro para você conhecer todos os benefícios. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!